O Paulo Coelho foi pro Twitter tecer algumas críticas sobre o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, me desculpa. Ai, credo, chegou a me dar um arrepio na coluna. O governo Lula. E aí ele falou algumas dessas coisas aqui que eu separei pra gente ver, tá? Décadas apoiando o @LulaOficial. Noto que o seu novo mandato está patético. Cair na trampa do ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problemas do Banco Central, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores, aí ele botou entre parênteses faz parte, mas não estou vendo meu voto ter valido a pena. É mais ou menos o pensamento, esse é o pensamento do Paulo Coelho ali no tweet. Ele inclusive fez outros tweets. O Felipe Neto inclusive respondeu o Paulo Coelho, tá aqui embaixo a resposta dele, em que o Felipe Neto diz o seguinte: Paulo, não são nem 90 dias. O Banco Central é uma situação ingrata. Erros serão cometidos, devemos criticar e apontar, como também tenho feito, mas não dá para se arrepender de ter ajudado a derrotar aquele monstro. Lula ainda vai errar muito, mas não esqueça que o outro era o Bolsonaro. O Paulo Coelho respondeu, o Felipe Neto, com a seguinte mensagem: não me arrependo de ter derrotado um monstro, Felipe, mas a comédia de erros, citando, né, as referências bibliográficas dele, pode fazer com que logo o pessoal comece a perder a paciência. O início e o final são muito importantes. O meio é o meio. E todos temos que saber ouvir críticas. O meu ponto aqui sobre a fala do Paulo Coelho e essa conversa que rolou aqui no Twitter dele com o Felipe Neto também é mais essa nossa ansiedade pela salvação, né? É esse sentimento de que uma pessoa realmente vai chegar, vai resolver tudo em pouquíssimo tempo, em semanas, vai sentar numa cadeira e essa pessoa com um poder mágico vai fazer acontecer, vai fazer coisas milagrosas, todos os problemas serão resolvidos, mas nada vai ser problema na nossa vida e na nossa sociedade, que agora a gente vai ser todo mundo civilizado. Não é o caso, né? Para tentar entender essa crítica do Paulo Coelho, inclusive, eu tento, na verdade, entender o contexto do país, né? 2023, que é onde a gente tá, e eu tenho que olhar a data para lembrar, porque depois da pandemia eu meio que fiquei um pouco perdido. 2023, que é o ano que o Lula assume pela terceira vez, né, o mandato de presidente, não é 2003. Não é mais aquela realidade que a gente tinha. Não é o Brasil de 2003, não é a sociedade de 2003, não é a política de 2003. Não é nada disso. A gente teve muito tempo de 2003 para cá e a gente teve muita mudança também na sociedade. Uma delas, inclusive, é aquilo que eu disse que a gente vai conversar no final da live, né? A gente tem rede social, a gente tem internet, tem inteligência artificial funcionando o tempo todo. Não é a mesma sociedade e também não é o mesmo Brasil e não é a mesma política, porque se o Lula achou que em 2003 ele recebeu um país completamente destruído, desorganizado, desestruturado, que era o que ele falava mais ou menos naquela época, agora, na verdade, o Lula tá vendo que é um país destruído, desorganizado, desestruturado. Agora, em 2023, é que a gente vive um país completamente desestruturado. E se tivesse mais 4 anos de Bolsonaro, eu não sei o que ia sobrar. E isso, de novo, eu sempre falo isso quando é a minha opinião e quando não é a minha opinião. Eu tô falando de uma coisa que são servidores públicos que não depende de quem tá como presidente ou de quem tá como o chefe no momento. Não é esse o caso. A gente está falando de servidores públicos, profissionais que trabalham independentemente de quem seja o presidente, de quem seja o chefe no momento, de quem esteja organizando aquilo ali. Governos passam e tem alguns funcionários, pessoas que ficam. E essas pessoas vieram relatando a destruição do Estado brasileiro, né? De tudo.
de política de assistencialismo é uma palavra muito boa, né? Política assistencial, a própria estrutura do Estado, como foi feito muitas vezes em várias áreas. Você nunca viu quando começa a se criticar o Correio e aí começam a prejudicar o trabalho, por exemplo, dos Correios. Eu estou usando um exemplo completamente aleatório que é para a gente poder entender, né? E aí começa a se sucatear aquela área, que começa a dizer assim, não tem jeito, tem que acabar com isso aí, ou tem que privatizar, ou tem que... Começa-se um trabalho para se destruir aquilo que eles querem destruir. Aí depois vem a mensagem dizendo, olha só, não funciona, não, a gente está gastando mais do que deveria, gastando muito mais do que recebe, gastando muito mais do que comparado com sei lá o quê. Foi todo um trabalho feito para se destruir tudo o que podia. Qualquer coisa que tinha um nome de um outro governo, o trabalho feito era para destruir, para colocar um outro projeto semelhante pior, ou para destruir simplesmente um projeto e acabar com aquilo porque não precisa, porque se acha que não tem a menor necessidade. A gente viveu um momento do país em que todas as pessoas que foram colocadas em determinada pasta, o objetivo dessa pessoa era trabalhar contra a pasta que ela estava assumindo. Essa foi a realidade do Brasil em 4 anos. E a gente viveu uma pandemia ainda. E terminou com essa convulsão social, com gente indo pra rua, querendo quebrar coisa, pedindo golpe. Esse é o país que, no caso é o Lula, mas poderia ser qualquer outra pessoa. E eu estaria falando a mesma coisa. A pessoa que venceu as eleições e assumiu em 2023, assumiu um país completamente desestruturado, com a cabeça destruída. As pessoas estão sensíveis, se doendo o tempo todo de tudo que viveu. Não é tão simples assim. É óbvio que o próprio governo Lula, agora, no caso, em 3 meses, né? 3 meses, praticamente 3 meses, tem os seus erros. Tem equipe que ainda não está completa e já deveria estar. Tem fala do presidente que não precisaria ser dita e já foi dita. Tem ministro do governo Lula que está falando mais do que deveria falar e não está fazendo o que deveria ser feito. E aí fala e promete e diz vai ter isso, vai ter aquilo, e na verdade não tem nada conversado com o próprio governo. Não é uma promessa do governo. Tem muitos erros. Agora, Paulo Coelho, um escritor tão renomado como é o Paulo Coelho, uma pessoa que tem a relevância que tem internacional também, né? Não só nacional, me chama a atenção. Uma pessoa que vive das palavras, de escrever, usar o termo patético em 3 meses. Paulo Coelho sabe o significado de patético, sabe o impacto que se tem a palavra patético. Para você chamar o governo de patético e dizer que se arrepende de ter se empenhado na campanha, eu acho um pouco desproporcional. Principalmente quando a gente está falando de quem estava junto. Porque ou era esse, ou era o que estava antes. Ou era esse que agora está sendo chamado de patético, ou era aquele que simplesmente deixou 600 mil pessoas morrerem porque acreditava que o segredo era você jogar todo mundo na rua ou jogar todo mundo fechado no mesmo lugar, deixar todo mundo pegar uma doença que ninguém sabia como é que era exatamente, como é que funcionava, quando que ia ter vacina. Eu acho, se esse em 3 meses é o adjetivo para esse governo patético, qual é o adjetivo para o governo anterior? Eu acho difícil de balancear. Crítica dá para fazer. Dá para fazer qualquer crítica que for. Faça a crítica que você quiser. Mas como uma pessoa que trabalha com isso, com as palavras, escrevendo, acho muito forte a pessoa dizer que esse novo mandato tá patético
e que ele não deveria ter se empenhado na campanha, porque ele perdeu leitores. Eu não sei se o Paulo Coelho sabe exatamente quais são os leitores que ele perdeu. Será que ele sabe quem são as pessoas que ele perdeu, que ele deixou de ter como leitor? Será que essas pessoas liam Paulo Coelho ou elas só estão falando lá no Twitter que pararam de ler Paulo Coelho, que não vão mais comprar livros do Paulo Coelho porque ele se posicionou a favor do Lula, e o bolsonarista que lia Paulo Coelho agora nunca mais vai ler e vai comprar nada dele? Sério? Que ele não deveria ter se empenhado numa campanha política em que o outro lado é abertamente com um discurso violento, intolerante, racista. Eu sempre vou repetir isso. Fica repetitivo e fica cansativo pra mim também, né? Mas você se arrepender... Eu não deveria ter me empenhado na campanha porque eu perdi leitores. A gente perdeu 600 mil pessoas, Paulo Coelho. Você perdeu leitores. Provavelmente desses leitores que você perdeu se posicionando, boa parte deles morreu na pandemia. Não parece ser uma desculpa, uma escolha muito difícil. Não parece ser. Mas Paulo Coelho é livre para tecer, digitar, escrever, publicar a crítica que ele quiser. Faça a crítica que quiser. Mas não deveria ter me empenhado na campanha porque perdeu leitores e faz parte, mas não tá vendo o voto ter valido a pena. Pra mim, valeu muito a pena. Só de não ter como líder, como representante nacional e também internacional, quando ele sai pra fora do país, só de não ter o Bolsonaro já valeu qualquer coisa que eu tenha feito.